Pessoal, estamos chegando para mais um Roda de Conversa. Esse programa é feito com muito carinho para você pelo Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Pessoal, o maior sindicato de trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais, o segundo maior do país e o terceiro da América Latina. Temos sempre o apoio da CUT Minas, do Jornal Brasil de Fato, de você que está aí do outro lado do dial nos ouvindo. Portanto, mande o seu recadinho para nós, nosso WhatsApp é o 31 971 46 7456. Eu espero você, tá? E nós estamos abrindo o nosso programa com a participação do Diego Rossi. Ele é economista, coordenador técnico da subseção do DIEESE no Sindiúti. Vai conversar conosco aqui a respeito do desmonte da educação pública em Minas Gerais pelo governo atual. O Diego vai trazer informações muito importantes. Eu gostaria que, se você puder participar, perguntar, ele sabe tudo a respeito desse assunto, desse desmonte que vem sendo perpetrado pelo governo do estado. Diego, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença aqui conosco. Bom dia, Vera, bom dia a todos os ouvintes. Quero agradecer mais uma vez o convite para participar desse programa, né? E, infelizmente, para falar da realidade que o governo Zema tem feito com a educação aqui no estado de Minas Gerais, né? Com o fim da educação pública, né, estadual, que é o projeto dele que ele está tentando colocar em prática, mas com a luta do Sindiúti tem resistido a este ataque. Ô Diego, que bom que você já deu uma pontuada para a gente no assunto. Eu queria que você falasse assim, quais são esses projetos que vêm desmontando a escola pública, o que você destacaria para que a gente possa pontuar rapidamente, porque nosso tempo é de um bloco, não é muito tempo, né, gente? Mas que você acha assim, é muito importante a gente falar sobre isso. O que seria? Que projetos são esses? Olha, Vera, o principal projeto que teve início em 2021 foi o projeto Mãos Dadas, né, no qual o governo do estado estava tentando transferir as matrículas da rede estadual para os municípios, né, do ensino fundamental, e com isso fechando escolas, né? Está levando responsabilidades a mais para o município, o qual os municípios mineiros não teriam condições de arcar com ele, principalmente no médio e no longo prazo, né? E também precarizando o trabalho dos professores, né? Então, o que ele faz? Ele fala para o município que não quer mais atender o ensino fundamental, fala assim, eu vou te dar um dinheiro aqui, só que esse dinheiro não é suficiente para o longo prazo, né? Porque aí os prefeitos ficam, quando vem dinheiro para receber dinheiro, ficam tudo oriçados, né? Com vontade de receber esse recurso, mas eles não fazem nenhum planejamento, né? E com o trabalho que é feito pelo sindicato, que é a Associação do DIEESE, a gente tem mostrado para os municípios o quão prejudicial é isso, somente em termos econômicos para a prefeitura, que no longo prazo ela não teria recursos para poder estar financiando a educação, né? Então, ou seja, vai precarizar a educação no longo prazo, ou seja, vai ter piores resultados, vai desgastar o trabalhador, os servidores, né? A comunidade escolar vai ser prejudicada, porque você tem, não necessariamente a escola vai ser perto da residência, né? Vai ser onde for, né? Então, tem esse problema. E como esse projeto não tem tido muito sucesso, o governo agora está atacando de outra forma, né? Através do plano de atendimento para o ano de 2024, no qual ele deixa claro que não vai mais receber matrículas do ensino fundamental, né? Que essas matrículas elas têm que ser atendidas para os municípios, e com isso joga uma responsabilidade pior, porque aí ele fecha as escolas, não faz nenhuma contribuição para o município vai ter que se virar, né? As famílias vão ter que se virar onde matricular, né? Então, ou seja, corre o risco de chegar no ano que vem, mesmo com o processo de cadastramento escolar já aberto em vários municípios, né? E também na rede estadual, de começar o ano sem ter escola, né? Então, é um risco muito grande. Diego. Oi. E essa estratégia do governador, ela está acontecendo em todo o estado? Em todo o estado, Vera. Esse plano de atendimento é para todos os estados, né? Então, assim, ele tem as ofensivas com algumas prefeituras, ele acaba escolhendo e vai conversar com outros, ele nem conversa, né? Ele conta uma história, né? Então ilude o prefeito e às vezes ilude até a própria comunidade escolar, né? A gente tem um caso muito clássico, o caso de Matheus Leme, no qual levou parte da comunidade a acreditar nisso, e hoje a situação que se encontra lá é degradante, né? Os alunos têm que atravessar a rodovia para poder conseguir fazer uma alimentação escolar, as salas de aula estão dentro da quadra, né? Então está tudo desorganizado, então está precarizado a educação.
Pois é, e essa é uma situação, então, que, de certa forma, vai colaborar também para a evasão escolar, porque se o estudante ele tem essa dificuldade toda para ter acesso à escola, ele vai desanimar, eu acredito, não é? Com certeza, velho. Isso aí vai influenciar bastante na evasão escolar, porque já acontece, né? Sim. Tem situação, nós já temos evasão escolar em Minas Gerais, que é algo em torno de 8%, né? Então, aí os alunos não vão conseguir, e pior, em alguns lugares, algumas cidades, a gente está fechando também o ensino noturno do ensino médio. Sim. Então, assim, aquele trabalhador, aquele adolescente que precisa trabalhar para ajudar em casa, que só tem horário noturno para poder estar trabalhando, né, e estudando, também não vai conseguir. Então, ele vai ter que optar por só trabalhar, né, e não estudar, porque, infelizmente, pela situação de algumas famílias, essa é a realidade. Então, sem escola também no noturno, você aumenta também essa evasão escolar. Ô Diego, a gente sabe que é muita luta para conter e para combater tudo isso. O Sindiúti já faz uma luta importante, mas é preciso a comunidade também se levantar, porque imagino que só uma luta do sindicato, por maior que ela seja, ainda será insuficiente, não é? Sim, isso aí, essa luta é de todos, né, da comunidade escolar e da própria população, né, porque a gente tem que lembrar que nos 2 planos de governo do Zema, ele estava prevendo o encerramento da educação pública estadual, né? Ele foi eleito 2 vezes com essa proposta e ele está colocando isso em prática. Só que o lado das pessoas que somente não votaram nele estão na resistência para evitar isso, né? Porque a luta é por uma educação pública de qualidade, né? Que atenda todo mundo, que todo mundo tem o direito à educação e não que todo mundo tem esse direito cerceado, né? Com falta de opção, falta de escola, falta de profissional, falta de alimentação, falta de tudo. A gente luta contra isso, então a comunidade escolar, a população, ela tem que estar envolvida, ela tem que participar desse debate, coisa que o governo Zema não gosta. Sim. Não gosta do debate, e quando há debate, as câmaras municipais, a comunidade escolar diz não a esse tipo de projeto. Certamente. E eu queria que você nos também alertasse ou falasse um pouco, né? Fica difícil da gente entender o porquê dessas escolhas, porque a educação pública está sendo tão atacada, mas assim, o que você que tem participado tanto das audiências públicas na Assembleia Legislativa, sempre a convite da deputada estadual Beatriz Cerqueira, que faz a defesa da educação pública no âmbito do Legislativo Estadual, te convida a você estar lá. O que se percebe? Por que tem esse ataque assim tão ferrenho e contínuo à educação pública? É por causa de dinheiro, do recurso da educação? Seria essa uma das explicações, dos fatores? O que você percebe? Olha, primeiro assim, que falta de recursos para financiar a educação, isso não existe, né? O governo tem recursos para financiar a educação, é um recurso constitucional, só que com esse modelo de projeto que o Estado tem que ser o mínimo do mínimo, inclusive não garantindo direitos básicos constitucionais como a educação, o governo tem 2 opções. Ou ele tira tudo e fica só com o ensino médio, que é o que ele quer, e o ensino médio ele vai ser repassado para iniciativa privada. Tá? Então vai ser todo transferido. Então, ou seja, o recurso do Fundeb, os recursos constitucionais lá do artigo 212, que financiam a educação, serão transferidos para grandes grupos educacionais. Né? Que é uma prática que o governo Zema vem fazendo, né? A gente viu recentemente agora que ele conseguiu passar um projeto que anistiou bilhões de dívidas de locadoras de carro, né? E em seguida depois conseguiu aprovar o aumento de impostos. Então, ou seja, para a grande elite ele não cobre dinheiro, e para a população comum, o trabalhador, ele aumenta. Então, ou seja, quem financia esse tipo de política de transferência de renda para grandes grupos empresariais é o trabalhador. Essa que é a política do governo. Então, ou seja, para os amigos eu dou tudo, para as outras pessoas eu não dou nada. Diego, é complicado, né? Agora, diante do que a gente viu aí do projeto Mãos Dadas, né? Que Mãos Dadas com o grande capital, a gente está vendo aí, também não é mãos dadas com ninguém, porque ele tem as suas escolhas. A gente ainda tem outros ataques, né? Temos aí a municipalização, mas temos também o regime de recuperação fiscal, que é outro ataque, né, a direitos da classe trabalhadora do funcionalismo público de uma forma
específica. Queria que você fizesse uma abordagem para a gente a respeito também. Então, o modelo atual, né, que é o que está vigente, o regime de recuperação fiscal, ele é um ataque com todo o serviço público, né? Por quê? Porque você não vai poder aumentar suas despesas acima da inflação, vai ter que contingenciar, vai obrigar a privatizar, né, grandes empresas estratégicas que têm um cunho social, como a CEMIG, Copasa, Gasmig, dentre outras, que geram fortunas para o Estado, bilhões de lucros para o próprio Estado, além dos acionistas, algumas delas, e vai evitar também, né, vários anos sem reajuste dos trabalhadores, então, ou seja, vai precarizar o trabalho, e é uma falsa desculpa para organizar a casa, né, porque o governo ele só pensa em organizar a casa através do corte de despesa, né? Ele não pensa em outras soluções que não precisa aumentar imposto, né? Ele abriu mão, tá? O governo abriu mão de mais de 100 bilhões de reais de recursos que a União devia dar a Lei Candir para receber, fazer um acordo, né, durante o governo Michel Temer, para receber 8 bilhões de reais parcelado até 2032. Ou seja, ele abriu mão de 92 bilhões de reais, né? Sim. Você tem outros modelos que pode cobrar, se não tivesse anistiado, tivesse cobrado, executado essas dívidas, as dívidas ativas, que tem um valor imenso, também resolveria o problema do Estado. Então era cobrar de quem deve. Fazer a política atrás, mesmo que parcele, de algum desconto, mas anistiar não. Então você tem um recurso que é devido ao governo do Estado e ele não cobra. Porque quem está devendo são os grandes grupos empresariais. Então você tem como fazer isso, é o direito do Estado, e você não precisa cortar políticas públicas. Na verdade, políticas públicas a gente não tem no governo Zema, né? Ele tenta simplesmente só acabar com qualquer tipo de política pública e tentar passar tudo para o setor privado, que é onde vai fazer com que eles se enriqueçam mais, entregando serviços precarizados em relação ao que a gente tem hoje. Nós estamos falando da educação, mas o mesmo se verifica na saúde. Tem muitas denúncias, né, de desmonte da saúde, de entrega aí do que é o público para o privado. Mas eu gostaria também, Diego, que você pudesse falar do prejuízo, né, que isso tudo traz para... A gente já falou um pouco aí das demissões que vão ter, mas tem sempre aquela promessa de que as pessoas não vão perder os seus postos de trabalho. Eu acho que isso é uma das questões que mais preocupam, né, os trabalhadores, os profissionais da educação. Não tem jeito de fazer essa mudança toda e de fazer esse omelete todo sem quebrar muitos ovos, né? Ou seja, os profissionais vão perder e muito, não é mesmo? Sim, Vera. O que acontece? Porque é uma conta que não fecha, né? Porque se você fecha uma escola, né, você está eliminando postos de trabalho ali. Né? Mesmo que aumente alunos na rede municipal, alguma coisa assim, não é o suficiente. Né? Porque já tem a sua estrutura, mesmo que o governo ceda, né, tem diferença de carreira, de salário, de reajustes e tudo mais. E não tem local para todo mundo. Né? Quem é contratado hoje, que é mais de 50% dos servidores da educação, vai perder seu emprego. Eles vão estar literalmente desempregados. A partir do dia 1º de janeiro de 2024, estarão desempregados. Tá? Isso é um contingente de mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil? E lembrando que várias dessas pessoas, ela é a principal fonte de renda das suas famílias. Então vai prejudicar aí algo em torno de quase 500 mil pessoas de fato. Meu que Deus dependem, precisam, né, dessa fonte de renda. Já quem é concursado, né, que prestou serviço público, concorreu, tem o direito, ele vai ter que se mudar. Né? Que tem um outro projeto de lei que está parado na Assembleia que fala assim, o Estado decide aonde a pessoa vai colocar. Então, ou seja, a pessoa prestou concurso público para um determinado município, está lá a vida toda, e a partir do ano que vem, de repente, vai ter que mudar para outro município a milhares de quilômetros de distância. Sim. Mudando a vida toda. E a pessoa não vai, já tem uma vida estabelecida ali. Aí o que vai acontecer? As pessoas não vão gostar, podem acabar pedindo exoneração numa situação dessa, que é tudo que ele quer. Por quê? Porque sem alunos, o recurso do Fundeb vai diminuir. Né? Hoje o recurso do Fundeb estimado para o ano de 2023 é de 11 bilhões de reais. Se esse projeto tivesse aplicado 100%, dos 11 seriam 6 bilhões só que iam receber. Então, ou seja,
ia perder 5 bilhões de reais. Como é que você vai pagar a remuneração dos trabalhadores de educação com menos 5 bilhões de recursos? Então, é uma conta que não fecha. Então, todo mundo vai ser prejudicado, principalmente os servidores, os trabalhadores de educação. Tá certo. Ô Diego, eu já ouvi Marcelo Amador falando da situação em Ribeirão das Neves, do Luiz Fernando, que é professor e é diretor do Sindiúti lá de Betim, e ressaltando também uma outra questão que tem sido muito evidenciada e colocada em prática nesse governo, que é a coabitação nas escolas públicas, que é outra forma, né, de atacar a educação naquilo que estava dando certo. O que você tem percebido em relação a esse modelo de coabitação? Ele também é prejudicial à comunidade escolar e aos profissionais da educação? Olha, a coabitação, para entender o pessoal, é quase as pessoas vivendo num cortiço, né? Você Sim. tem várias, num prédio só, funcionando duas, 3 escolas ao mesmo tempo. É uma confusão danada. Você vai ter vários diretores. Como é que se divide a questão porque num prédio, normalmente, o refeitório é um só. Você não tem um refeitório para a escola municipal, um refeitório para a escola estadual. Não existe isso, é um refeitório só. Então vira uma bagunça, porque às vezes o município complementa a alimentação escolar, o Estado não tem. Como é que vai fazer a divisão, preparação? Né? A confusão que é duas, 3 secretarias da escola, direções e tudo, salas de professores. Então vira uma bagunça. É uma bagunça. Né? Então você vai estar superlotando um prédio, uma unidade escolar, né? Onde, por exemplo, uma escola que cabe cerca de 500 alunos, de repente vai passar a receber 1.000 no mesmo espaço. Ô, Diego, é muita gente, são muitas as escolas dentro desse projeto do governo. Você teria aí algum dado a respeito disso? Olha, levantamento de como as informações sobre esse projeto Mãos Dadas, elas não são públicas, né? O que a gente tem é só relatos, né, da categoria falando de algumas escolas que estão em coabitação. Né? Então, o número preciso a gente não tem, esse levantamento, a gente tem relatos que isso existe, né? Betim mesmo é um caso que está acontecendo, né? Algumas escolas estão nessa situação, apesar que o governo acha que isso é uma coisa maravilhosa, que foi capaz até de fazer um vídeo mostrando que é lindo ter uma coabitação. Na realidade, na prática, não é assim que funciona, né? Como foi bem dito aí por você, o Luiz Fernando citou essa situação numa audiência pública. Então, a coabitação, ela só traz prejuízo para o próprio aluno. Sim. E uma outra questão, quando você faz uma coabitação de uma escola, você junta, né, o prédio, a escola pública com a escola privada, significa que nós vamos ter um prédio aí esvaziado, certo? Certo. Pois é. E aí, o que será que vão fazer com isso, hein? É uma boa indagação, não é? Olha, as escolas que vão ficar abandonadas, né, tem algumas opções. Ou o governo vai repassar para a prefeitura, ou ele vai vender. Ou como fez durante o governo do PSDB aqui, que vários prédios públicos foram cedidos para empresas privadas fazerem universidades. Né? A Unipac foi a mais beneficiada com isso. Né? Então, você tem de Unipac espalhada pelo estado de Minas Gerais aí, a maioria delas funciona em prédio público, cedido pelo governo do estado. Então isso vai acontecer. Então você vai ceder imóvel para a iniciativa privada usufruir dele sem pagar um centavo, sem pagar aluguel, sem pagar nada para o governo do estado. Isso é importante a gente esclarecer, porque às vezes as pessoas, o discurso é tão bonito, né? A Beatriz até fala, a Denise Romano, que é nossa coordenadora geral também, que eles inventam os nomes bonitos com as coisas que são feias, né? Por exemplo, o projeto Mãos Dadas, todo mundo pensa que é muito bacana, mas na verdade, quando você vai ver na prática, não é aquilo que se fala. E agora com esse projeto, com esse processo da coabitação, é bom a gente entender, porque às vezes você tem ali, né, uma escola bem ampla, bonita, com salas arejadas, que é o ideal para a educação acontecer de uma forma digna, né? E de repente você vê projetos que jogam todo mundo, né, no mesmo lugar, como se as pessoas tivessem que ficar empilhadas uma sobre as outras, né? Vai prejudicar o aprendizado dessas crianças, desses adolescentes, e a gente fica sem entender o porquê.
Então é bom conversar, Diego, para poder, né, entender o que está por trás de cada projeto desse. Mas eu gostaria que você fizesse aqui nas suas considerações finais, que nós já vamos para o nosso intervalo, aquilo que você gostaria de fazer enquanto alerta. Você é um economista, um coordenador técnico de um departamento tão importante, que é do DIEESE, na subseção do Sindiúti. Você tem os números assim na mão, você consegue interpretar os números com muita facilidade e, além disso, enxergar adiante pela sua experiência aí nessa área educacional. O que você nos diria de momento assim, falar assim, olha, Vera, roda de conversa, pais e mães que estão nos ouvindo agora, eu aproveito para deixar um abraço para cada um deles e para a comunidade escolar. Fiquem alertas, não caiam no conto do vigário. O que você diria que seria importante dizer? Então, você até acabou já falando um pouquinho, né? Porque, para quem nos está ouvindo agora nesse momento, né? Sim. Esse desmonte da educação é para prejudicar a própria população, né? Então, pai, mãe, tio, tia, avó, que tem aluno que está estudando na rede pública, fica atento com a movimentação do governo do estado no seu município. Fica atento, cobre da escola a não municipalização, a não adesão a esse projeto, porque quem vai ser prejudicado são as crianças, são os alunos, a comunidade escolar, né? Então, tem que ficar atento, tem que participar, tem que se envolver mais, né, dessa discussão, do debate, para evitar o desmonte, né, e o fim da escola pública estadual aqui no estado de Minas Gerais. Então, temos mais 3 anos pela frente aí para combater isso, e a participação da comunidade escolar, de toda a população, vai ser muito importante para a gente fazer esse enfrentamento. Não caiam, porque várias escolas, todas as escolas que eles falam que está sendo melhor, a gente tem vários, inúmeros problemas, está sendo prejudicado. Então, é só ir ali em Mateus M, ou aqui em Betim, que é perto aqui da capital, vários municípios que têm vários problemas para as escolas que aderiram a esse projeto. Tá certo, Diego, muito obrigada. E lembrando também que as câmaras municipais têm muita importância, né? Portanto, a comunidade escolar conversar com aquele vereador ou vereadora que ele ajudou a eleger é importante também, né? Isso mesmo, ele é fundamental, porque para municipalizar precisa ter a aprovação da Câmara. Então, sem o apoio deles, sem o convencimento deles, mostrando, alertando para essa situação, que não é só também essa questão de prejudicar a educação, não. Lembrando que depois vai prejudicar as finanças públicas dos municípios, tá? Porque não vai ter dinheiro suficiente para poder estar financiando a educação se aderir a esse projeto. Muito obrigada. Conversamos aqui então com Diego Rossi, coordenador técnico do DIEESE na subseção do Sindiúti, economista. Muito obrigada. Volte sempre aqui, o Roda de Conversa estará sempre aberto a você, Diego. E nós estamos agora no nosso segundo tempo, continuando a falar do desmonte da educação por esse governo, né, que aí está. Estamos recebendo aqui a nossa querida Marcele Amador, diretora estadual do Sindiúti, coordenadora do Departamento de Comunicação. Bem-vinda, Marcela, obrigada pela presença. Bom dia, gente. Bom dia. Estão me ouvindo direitinho? Maravilhosamente bem. Aí, tá vendo? Eu não estou presencialmente na rádio, mas eu precisei participar ao vivo. Isso é importante. Sabe onde eu estou, Vera? Eu estou no sul de Minas. Marcele. Sul de Minas nós temos subsede aí também, não é? Sim, nós temos aqui. Eu estou em São Tomé das Letras. Pensa que maravilha. Isso aí é muito bom, né? São Tomé das Letras. Aproveito para mandar um grande beijo, um abraço forte a todos e todas que estão nos ouvindo. Sim. Um abraço para a nossa categoria, os trabalhadores e trabalhadoras de toda Minas Gerais. Maravilha, Marcele. E a luta? Eu sei que vocês não descansam, né? Enquanto tem o velho ditado, enquanto descanso, carrego pedras. Então, assim, eu imagino que a gente não tem sossego mesmo, né? Porque a luta é todo dia. E o desmonte também, né? Todo dia. Me conta aí, o que você gostaria de deixar enquanto recado aqui para a educação pública de Minas Gerais? Então, Vera, esclarecer que semana é essa, né? Que semana é essa que se inicia hoje? Eu estava ouvindo atentamente o nosso companheiro Diego. Sim. Ele explicando e pontuando todas as situações de ataques que nós temos enfrentado na educação. Mas hoje, Vera, eu queria falar um pouco do nosso dia a dia. Tá.
E por que essa semana é tão importante? Para quem não sabe, a gente tem um feriado agora, dia 12, não é isso? Acho que todo mundo sabe, né, Vera? Sabe. Dia da criança, dia dos nossos mestres, né, a gente mestras? fica controlando o calendário, né? Sim. Então a gente sabe. Só que tem um detalhe, essa semana não tem aula, Sim. não é isso? Isso, Não tem aula. Não tem aula. Na rede pública, não tem aula na rede privada. Isso. É uma semana de respiro, que a gente chama. Sim. Muitas pessoas chamam de Semana da Criança. Isso. Mas não é bem por aí. Eu digo que é a semana dos professores e das professoras. Exato. Por quê, Vera? A gente chama de Semana do Respiro porque a gente está desgastado, exaustos, com burnout, uma coisa horrorosa. E eu vou explicar por quê. A vida do professor e da professora, e aí eu vou pedir licença aos companheiros da categoria, porque eu vou falar exclusivamente da vida do professor e da professora. A gente sabe que os trabalhadores e trabalhadoras da educação são muito mais, né? A gente tem o pessoal da secretaria, os cantineiros, as cantineiras, o pessoal que está ali na escola. Mas hoje nós vamos falar exclusivamente da vida do professor e da professora. Sim. O que nós temos? Primeiro ponto, a jornada. Vera, eu não sei, eu sempre acho que ressalto isso no programa e sempre que eu tenho oportunidade, Denise também fala isso com constância, sobre a nossa questão salarial. Sim. A gente não é valorizado, não é isso? Isso. A gente tem que lutar por valorização. A gente tem que lutar por direito adquirido. Então a gente não é valorizado enquanto categoria trabalhador e trabalhadora da educação. Para a gente conseguir sobreviver, Vera e ouvintes, a gente precisa ter 2 cargos, no mínimo. Sim. Tem pessoas que têm, às vezes, até 3. Fazem outro trabalho no 3º turno, não é isso? Sim. Para dar conta da vida, da sobrevivência. Então, você pensa isso, Vera. Uhum. Você entrar para uma sala de aula lotada, né? Durante a manhã. No estado são 5 horários, tem umas escolas municipais que são 4 horários de 1 hora. Então você vai fazer isso 5 vezes de manhã, 4 vezes de manhã. Você não almoça, você engole a comida e vai para outra escola. E isso, assim, num ritmo alucinado. Muitas vezes você não tem carro, você precisa daquilo que eu chamo de carona solidária. Então, todo o seu dia, os seus horários são cronometrados. Eu queria que vocês experimentassem, ouvintes, observar a saída de uma escola. Como que os professores saem correndo. E não é porque eles estão fugindo daquilo, é porque eles têm que ir para outra jornada. Sim. E aí se repete de novo isso no turno da tarde, né? E alguns têm o turno da noite também. Dividem o seu quadro de horário, enfim. Essa é a vida do trabalhador em sala de aula, da trabalhadora, professor e professora. E tem um detalhe, caros ouvintes, eu queria pedir licença à categoria que tem representantes que são homens, sim, mas a nossa categoria é majoritariamente de mulheres. Não é isso, Vera? Sim. E estatisticamente a gente tem um maior número de mulheres professoras. Essas mulheres, elas têm um outro acúmulo, que é das famílias, da casa. Muitas são mães solo. Sim. Então, assim, sobrecarga é a palavra. Não é isso? Sim. A vida em sala de aula, Vera, não tem sido fácil. Imagino. Nós estamos vivendo o pós-pandemia. Por exemplo, alunos do 6º ano, eles não viveram a experiência do Fundamental 2. Eles foram passados de ano,
sem viver essa transição. Então, eles vão para a escola, ano passado, nessa nova experiência e tentando se adaptar àquilo. Esse ano, eles já estão melhores adaptados, mas ainda existem resquícios do pós-pandemia. Sim. Né? E que resquícios são esses? Na convivência, no não entender que espaço é aquele da escola, por não saber direito onde está, né? Outra coisa que a gente tem vivenciado na sala de aula, e eu falo isso, Vera, porque eu estou coordenadora da comunicação do Sindjut, mas eu sou professora. Sim. Sou professora de História há mais de 15 anos. A gente vai lidar com esse momento da tecnologia. Sim. Uma geração que é TikToker, que pega informação, assimila informação em vídeos de 15 segundos. Sim. Agora, você imagina a vida de um professor ter que manter a atenção de 35, às vezes até mais, numa sala de aula, porque a gente tem essa realidade também de salas super lotadas, durante 50 minutos, 1 hora. Uhum. Então, nós estamos vendo de exaustão mental também. Eu estou traçando aqui uma trajetória da vida da professora do professor. Certo. E aí, eu lembro que no último programa, eu não sei se eu disse isso ou se foi, porque a gente visita a escola, né, Vera? A gente conversa com as pessoas. Então, às vezes a gente fala uma coisa, não sabe se já repetiu, mas vamos de novo. Então, esse é o cenário. Um cenário de exaustão, um cenário de cansaço. Sim. E desvalorização. E não para por aí não, Vera. Porque eu não sei se os companheiros que trabalham na rádio, vou citar a rádio como exemplo, acabou o programa, eles vão embora, né? Sim. Confirma aí pra mim. Acabou isso, sim. Vai embora. Vai embora. Não é isso? Volta amanhã. Exatamente. Nós não, Vera. Nós estamos cada vez mais com aquilo que eu gosto muito do termo que a Denise usa, que é tarefismo. Uhum. Excesso de tarefas. Para além de tudo isso que eu citei para vocês, ao chegar em casa, a gente sempre teve na história da vida do professor e da professora essa coisa de ter que trabalhar em casa, né? Você corrige prova, você elabora prova, você elabora aula. Você não vai dar aula e segue o baile, não. Você se prepara para aquilo todos os dias. Ou uma vez por semana, você faz um arcabouço ali de material para você utilizar na sala. Mas não isso sempre foi historicamente. Né? Só que aumentou, Vera. E o trabalho não acaba, né, Marcelo? O trabalho do professor não acaba. Não, e aí esse novo governo do Romeu Zema, principalmente, porque acaba, Vera, que as escolas municipais, por exemplo, elas não seguem o ritmo. Uhum. As escolas privadas exigem também dos nossos companheiros, professores e professoras, de uma forma exaustiva. O tarefismo, o excesso de tarefa, planilha que você tem que preencher. É o diário eletrônico, okay. né? É o tal diário eletrônico. O diário eletrônico que ele é burocrático ou burocrático. Uhum. E, assim, relatórios excessivos, você coloca informação mais de uma vez, não, eu já respondi isso aqui, eu já sei isso aqui, tem que fazer de novo. Então, assim, é um absurdo a vida das pessoas. Tem mais, tá, Vera? Eu imagino que não tem parou, muito não. mais. Não acabou, não. E, Marcelo, ainda tem, eu vou só para encerrar, ainda tem os assédios. Nossa, por parte de algumas direções. Isso é terrível. E agora? Que parece um Romeu Zema dentro da escola. Deus me livre. E olha só, e mesmo assim, a categoria ainda está aí se dedicando e tem gente, né, querendo entrar para a educação e ser professor. A gente sabe que é menos, né, cada vez mais desestimulador, mas a categoria tem se renovado, né? Você veja que tem uma busca pela educação, não é, Marcelo? Eu sei que eu segui a fala do nosso companheiro Diego. Sim. A gente acaba sendo apocalíptico demais, né?
trazendo só cenários ruins. Sim. Mas vamos lá, eu comecei a minha fala dizendo dessa semana. Isso. Aproveitem essa semana, companheiros e companheiras. Descansem, estejam com a família, curtam a natureza, meditem. É bom. Porque para dar conta disso tudo tem que ter a mente sã, o corpo são. Sim. E acreditem na mudança. Uhum. Acreditem neste sindicato que os representa. Felice é o nosso sindicato. Acreditem Fortaleça em lutem, né? a nossa luta, exatamente, fortaleça a nossa luta. Uhum. Entra nas nossas redes, no YouTube, no Instagram, escuta o rádio toda segunda-feira. Pois é. Se aproprie das informações, que esse é o primeiro passo da luta. Certo. Acredite que se a gente se unir mais ainda, eles não vão continuar nos desafiando a nos destruir dessa forma. E eu tenho um abraço então, para vocês. Fortalecer. Tá? Eu tenho um abraço aqui do João Carvalho, lá do São Gabriel, para vocês. Todos os professores e professoras, ele está dizendo aqui, se não fosse professores e professoras... muito obrigada, ele João. não estaria onde ele está hoje, nem a família, nem os filhos. E tem também da Betânia de Omolevade, mandando um abraço para todos os professores, dizendo que ela ama o Roda de Conversa, ama a Beatriz eu fico feliz. É bom, né? Pois é. Marcele, mais algum ponto que você queira colocar? Tem duas, não é isso. Eu tenho duas mensagens aqui também que nós recebemos, Denise Romano e o nosso querido Jair. Vou desligar para a gente ouvir nossos companheiros. Sim. Mas é isso, eu queria mandar um forte abraço para cada um e cada uma, companheiro, professor, professora. Bacana. E pedir que a sociedade fortaleça junto conosco essa necessidade da valorização e do respeito à nossa categoria. E vamos aproveitar essa semana, gente. Vamos descansar, vamos fazer festa, vamos abraçar, porque a gente é de luta, mas a gente é de afeto também e de muito amor. Parabéns, viu, Marcele? Em seu nome obrigada. Aqui, eu deixo um abraço do Roda de Conversa, em nome da nossa querida coordenadora do Departamento de Comunicação, Marcela Amador, para todas as professoras e professores de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, porque nós estamos conectados também pela rede de internet aí do Brasil de Fato. E então, todas as terças e sábados, nosso programa está lá rodando na íntegra. Marcela Amador, aquele abraço para você. Um beijo, gente. Outro, querida. Foi um prazer. Até mais. Até mais. Deixando aqui também um abraço, gente. Eu sou filha de professora, né? A dona Terezinha Lima, um abraço para você, 79 anos. Educou e alfabetizou muita gente lá no interior. Era aquela professora da rede estadual, mas na zona rural. Então, tá aí, fica aquele abraço para você e para todas as professoras. Denise Romano, um abraço para você também. Nossa querida Denise Romano, professora dos anos iniciais. Beatriz Cerqueira, deputada Beatriz Cerqueira é professora. Está deputada, mas é professora. Aquele abraço no seu nome para todas aí, aquelas que estão na política, mas que são professoras também. E vamos ouvir aqui a nossa querida Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti. Então, a mensagem para você. Muito bom dia, os ouvintes do nosso programa Roda de Conversa. Nesse dia 9 de outubro de 2023, na semana onde é comemorada o dia do professor, da professora, dia do educador. E eu quero fazer um debate importante sobre as condições de trabalho da nossa categoria aqui no estado de Minas Gerais. Não é novidade para ninguém que nós estamos há anos na luta pelo piso salarial profissional nacional. A lei federal do piso é uma lei de 2008. A lei estadual que regulamenta o piso para a jornada da carreira de Minas Gerais de 24 horas é uma lei de 2015, a lei 21.710. E nós estamos em 2023 e até hoje a nossa categoria não recebe o piso salarial profissional nacional, mesmo com uma legislação estadual em vigor, mesmo com o reajuste do piso na Constituição do Estado, nós somos negligenciados num flagrante desrespeito à legislação mineira e sofrendo ataques muito brutais para a destruição dessa legislação. Então, nesse dia 15 de outubro,
nós queremos valorização para a nossa categoria, porque não adianta fazer campanhas publicitárias dizendo professora, a minha professora, homenageando a minha professora de determinados veículos de comunicação, mas quando a professora se levanta para lutar pelo piso, ela é aviltada, ela é violentada pelas falas, ela é criticada. Então, se você que está ouvindo o nosso programa hoje dá algum valor a quem te ensinou as primeiras letras, a quem te guiou para aprender a escrever o seu nome pelos caminhos da alfabetização, você que hoje é um profissional liberal, ou um advogado, um médico, um juiz, um engenheiro, um administrador de empresas, uma médica, uma dentista, todos passaram pelo banco da escola. E a nossa categoria é a categoria concurso superior menos valorizada do país. E aqui em Minas Gerais, nós não vamos nem ousar dizer que é algo diferente, porque Minas Gerais pratica um dos piores vencimentos básicos do país. Um estado rico, um estado que temos um governo que faz política para os empresários, que isenta grandes empresas, que perdoa dívidas de grandes empresas, que fecha os olhos para a destruição das serras de Minas Gerais, das nossas montanhas, que a mineração tem feito de uma forma muito brutal, e que fecha os olhos e dá as costas para o povo. É um governo que não se importa com a educação como direito, que não se importa com a escola e, por consequência disso, não se importa com os profissionais que estão na escola. Um governo que não realiza concursos públicos periódicos, tem agora um concurso para ser realizado, mas é conquista nossa e determinação do STF, porque Minas Gerais há anos pratica contratos temporários como regra e não como exceção, e nossa categoria segue sofrendo. Nós estamos às vésperas da Conferência Nacional Extraordinária de Educação, que vai acontecer em janeiro, em Brasília, e nós temos aqui em Minas a lei estadual, do Plano Estadual de Educação, que é de 2018, que está em pleno vigor e que é absolutamente descumprida pelo governo do estado. A projeto Mãos Dadas de municipalização de matrículas do ensino fundamental não é meta do Plano Estadual de Educação. O projeto Somar, que é entregar para a iniciativa privada a gestão de escolas de ensino médio no estado, não está no Plano Estadual de Educação. Entregar os recursos da educação para formação profissional privada, para educação profissional privada, também não consta das metas do Plano Estadual de Educação. E pior, a valorização dos profissionais, o pagamento do piso salarial é uma meta do Plano Estadual de Educação. Então, além da Lei 21.710, além da Constituição do Estado, nós temos um plano estadual que tem uma determinação com metas para serem alcançadas a respeito da valorização dos profissionais. Então, Minas Gerais descumpriu 94% das metas do plano estadual até agora. Então, nesse dia 15, dia do educador e da educadora, é um dia de celebrar para nós, sim, porque apesar desse governo, apesar da política de destruição da escola pública, nós seguimos na luta, defendendo a escola, defendendo a professora, a trabalhadora de superintendência, a auxiliar de serviço de educação básica, as direções de escola, diretores e diretoras, professores e professoras, auxiliares de serviço da educação básica, enfim, toda a nossa categoria. Então, dia 15 é um feliz dia do educador, para todos nós, feliz dia da professora, do professor, e a educação segue
na luta por melhores condições de trabalho, pelo pagamento do piso salarial. E daqui a pouquinho já vamos iniciar a luta pelo rateio dos recursos do Fundeb, porque Minas Gerais não aplica os recursos do Fundeb da maneira como deveria. Esse ano haverão sobras, como houveram no ano passado. O que o governo não investiu em valorização precisa ser rateado com os profissionais da educação. Então, nós estamos nesta batalha, com esta reivindicação que será apresentada ao governo do estado. Então, logo nós tenhamos a nossa reunião desse mês de outubro agendada. Nossa coordenadora geral, Denise Romano, parabéns aí pela sua luta, né, pelo seu trabalho tão importante, forte, árduo, mas que faz toda a diferença. Professora Denise Romano, obrigada aí pela sua participação conosco no Roda de Conversa. E a gente deseja dias melhores, tempos outros para a nossa educação pública em Minas Gerais. E nós temos aqui também, né, já nesse finalzinho, nosso programa está participativo, gente. O Jairo Nogueira, da CUT Minas, presidente, está aqui conosco também, trazendo uma mensagem muito bonita para todos os educadores e educadoras, para os professores e professoras. Gente, o Sindhut fala Dia do Educador e da Educadora, considerando que na escola todos que estão ali ajudam, né, a construir aquela escola bacana para todos os nossos estudantes e estudantes. Mas dentro da Constituição, né, dentro do Estado, é o dia do professor e da professora. Mas o Sindhut, representando todos da educação, fala dia do educador e da educadora. Vamos ouvir o Jairo, então, nessa retazinha final do nosso programa? Olá, pessoal, bom dia. Aqui é Jairo, da CUT Minas. A gente inicia uma semana aí muito importante e muito didática para todos nós, né? Uma semana que se comemora o Dia das Crianças e também se comemora a questão dos educadores e educadoras, né? Que tem um papel tão importante na vida de todos nós. Quem não tem uma lembrança do seu professor, da sua professora, da cantineira, do pessoal da escola, né? Que tratou a gente tão bem, nos educou tão bem. Um momento muito importante de nossas vidas, quando a gente está em formação, no caso aí das crianças, que também tem uma importância muito grande no Brasil, né? E a gente fica triste, incomodado, como o Estado de Minas Gerais trata tão mal seus educadores e educadoras, né? Na época da campanha falam tão bem, como o Zema faz, e depois na prática não dão nenhum valor a essa classe que é tão importante para todos nós. Então também é uma semana de reflexão, né? Para a gente refletir sobre o que fazer, como fazer, para que os educadores e educadoras de Minas Gerais tenham mais consideração por parte do governo que está aí, que a gente precisa fazer muita luta para que isso aconteça, valorizar essa carreira tão importante, valorizar esses profissionais tão importantes na nossa vida. E vai ser com muita luta contra o governo Zema, porque o Zema, a princípio do governo dele, do partido dele, é não valorizar a educação pública, é não valorizar a saúde pública, não valorizar as empresas públicas. Então tem essa questão ideológica desse governo que a gente precisa pressionar muito para poder trazer uma mudança grande aqui em Minas Gerais e que o povo mineiro tenha de volta Minas Gerais do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer, que é valorizando seus educadores e educadoras, valorizando os nossos professores e professoras. Então, uma semana aí de muita reflexão, de descanso, para essa galera que nos ajuda tanto, mas para a gente poder estar pensando aí na luta que virão, nas lutas que virão, para a gente poder construir algo novo aqui em Minas Gerais. E a CUT traz a proposta de uma greve geral, de uma grande paralisação aqui em Minas Gerais, por tudo que nós estamos vivendo em Minas, com a questão da educação, com a questão da saúde desvalorizadas, a questão das estatais que o Zema tenta vender, retirando o direito do povo mineiro de votar na questão do referendo, que está na nossa Constituição. Tem uma proposta dele para retirar isso da Constituição, retirar o direito do povo mineiro de votar. A questão da mineração no nosso estado está avançando e está alastrando tudo. A questão das nossas estradas pedagiadas, estradas estaduais pedagiadas em situação precária. A questão do transporte público que está precário em Minas Gerais. De um governo que não faz nada pelo povo, né? Um governo que só atende aos amigos do governo, como foi agora a questão do aumento do imposto, que vai pegar o povo trabalhador que vai pagar esse imposto, para poder cobrir a isenção que o governo deu para as locadoras de veículos. Então precisa conversar muito com a nossa população, dialogar muito, para a gente poder construir essa greve no dia 7 de novembro e demonstrar para o governo de Minas, para o governo Zema, que a gente não está satisfeito com o que está acontecendo e a gente vai mudar a realidade aqui de Minas Gerais. Um abraço a todos e todas,
Parabéns aos educadores e educadoras pela semana e parabéns por toda a carreira e por tudo que representa em nossas vidas. Tá aí, gente. Jairo Nogueira falando bonito, né? O Jairo é um parceirão nosso da CUT Minas, o presidente, e a gente agradece porque está aqui conosco, fechando o nosso Roda de Conversa nessa semana do educador, da educadora, dos nossos professores e professoras, das nossas crianças. Um abraço, gente. Estamos indo embora, mas eu vou deixar vocês aqui com a companhia dessa figura maravilhosa. Ela canta mais ou menos assim, ó. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz. Leci Brandão, sobe o som e nós vamos indo. Obrigada, Ronan, Paulo, obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, nos ajudando no nosso Roda de Conversa. Até a próxima semana. Eu queria